Minha saudação a todos aqueles que sempre nos acompanham nesta série de atividades acadêmicas, Registros sobre Registros, que é patrocinada pela Unregistral e pela Arisp. Honra-me, nesta ocasião em que se grava o programa de número 100, ter aqui ao meu lado direito a presença do presidente da Arisp, Dr. Francisco Raimundo, amigo de longa data, e que acreditou, como dizia eu na aula 99, que foi ao vivo, acreditou no projeto desse registro sobre registro, exatamente no momento em que esse projeto havia sido defenestrado. E hoje nós atingimos o número 100. São 100 semanas com textos produzidos, hoje beirando quase 1000 páginas de textos escritos sobre o tema do registro, e 100 semanas de gravação de um programa. Eu não tenho palavras para agradecer ao Dr. Francisco Raimundo a confiança que em mim depositou. E quero agradecer também a presença sempre honrosa do Dr. Renato Nalini, meu estimado amigo, compadre, reitor da Unregistral. Eu já deixei consignado na aula 99 o quanto devo ao Dr. Nalini em termos de amizade e de exemplo também na minha carreira judicial. Agradeço a presença de todos os que aqui também se encontram e peço licença para destacar a presença da minha filha, Maria Isabel Dipp Capoleto, que é motivo de muita honra para nós. Por último, deixo consignado o meu agradecimento a todos aqueles que nos acompanham habitualmente pela via eletrônica. E vamos então começar essa aula de número 100? Pois não. Eu fiz questão de vir aqui compartilhar com vocês a 100ª aula do Dr. Ricardo e dizer que foi uma honra e é uma honra muito grande para a Arisp ter o senhor aqui. Já ficou a marca de toda quarta-feira a sua aula, o seu encontro com o Dr. Ricardo Dipp. É de uma valia extraordinária. O senhor sabe que o senhor goza a amizade e o respeito de todos os registradores há décadas, não é uma coisa recente. A gente mantém uma amizade, mas, sobretudo, o respeito e o reconhecimento pelo valor e o apoio que o senhor dá para a classe. O senhor é um baluarte. Então, o agradecimento da Arisp é bem amplo e espero que a gente continue e a gente atinja uma marca ainda mais distante. Muito obrigado, muito obrigado. Se me permite, eu tenho uma lembrancinha. Vamos quebrar o protocolo. Eu tenho uma lembrancinha da... Aqui. Ah, muito bem. Muito bem. Por sinal, vejo que é uma lembrancinha de muito bom gosto. Vai ser diferente. Olha aqui. Olha aqui, ó. Número 100. Vamos lá. Fica de pé, Muito bem. A partir de hoje, o Dr. Ricardo é o craque Arisp número 1. Bom, muito obrigado. Mas eu não poderia deixar aqui, a gente pode perder amigo, mas não uma piada. Partindo de quem não tem vocação mundial, apresentar uma camisa para o campeão mundial é muito bom. Muito obrigado, Dr. Francisco, muito obrigado. Eu quero também saudar a presença do Dr. Rui, grande registrador de Osasco. E eu não poderia deixar nesse início, antes de fazermos aqui a leitura do texto de hoje, comentários e glosas, como de costume, manifestar o meu apreço pelo competente serviço administrativo e técnico que permitiu, ao longo dessas 100 semanas, a transmissão desta nossa série acadêmica. Outro dia eu contava a vocês, quando a gente encontra até mesmo crianças vindo saudarem aeroporto, como aconteceu comigo, o fato de o programa estar indo ao ar e atingindo locais do Brasil que normalmente não... Às vezes, por exemplo, situações lá no Nordeste, locais muito distantes, em que faz falta um pouco de fomento doutrinal para aquela gente muito boa. Às vezes com muita vocação doutrinária, mas sem ter contato, sem ter comunicação. Saber que a gente pode chegar lá, doutor Francisco, isso mostra o acerto que é esta visão da Arisp e da Unregistral em promover a doutrina. Não é só para São Paulo, não é só para nós que estamos aqui.
Não é só para o grupo mais chegado, de gente valiosa, que me cerca de muito carinho, de muita atenção, que me estimula muito. Mas é essa gente que a gente nem sabe, às vezes, que está assistindo o nosso programa. Então, o senhor tem que agradecer. Eu também, que assisti anterior, né? Então, o senhor é um homem internacional. Internacional, né? Bom, vamos então aqui à nossa aula de número 100, que, como eu dizia na aula anterior, tem uma característica, e foi providencial. Quando eu escrevi isso há muito tempo, uns 4, 5 meses, eu não calculava, não pensei muito bem que isso ocorreria numa situação como essa de hoje. E acabou dando-se o caso de que o texto saiu de um caráter técnico mais efetivo, mais complicado, mais profundo, para um certo desbordamento sociológico. E hoje com a característica que eu vi agora há pouco aqui, que por acaso trato de um tema muito atual. É do Operador Nacional de Registro. Ao final desta aula eu faço uma consideração ainda que breve sobre este assunto, ligando aqui ao tema do que vamos tratar. Então acho que vem tudo a calhar no dia de hoje, doutor Francisco. Bom, tal ouvimos. Mediante a prioridade no registro imobiliário brasileiro, e isto também ocorre em outros países, e em certos casos nesses países com maior amplitude, pode ocorrer alguma influência exterior na prioridade registral, tal como a que se afere da regra do artigo 192 da Lei de Registros Públicos, a nossa Lei 6.015, que atrai o tema da publicidade notarial, desde que se observem, claro, os requisitos estritamente indicados nessa regra do 192. Esse possível concurso de prioridades deriva, assim já fizemos alusão, de um comportamento social que pode dizer-se acompanha a história da humanidade. O fato de estabelecer-se e de observar-se uma ordem de precedências na comunidade humana é um dado constante na vida dos povos. Eu dizia, doutor Francisco, na aula anterior, lembrava com o doutor Nalini, uma frase muito comum dentro do judiciário. Não há hierarquia no judiciário. Não há mesmo. Mas nós dizemos, existe uma hierarquia de fato que é a hierarquia da antiguidade. A antiguidade no judiciário é posto. E isso não é sem razão, não é sem um motivo de sensatez. Bem por isso, um modo ou forma de definir precedências, ou seja, de definir um protocolo de condutas e uma ordem geral de precedências, é algo que vai muito além da esfera jurídica e traz consigo a finalidade de êxito em algo que diz respeito à integralidade das relações humanas, para que sejam elas o mais possível, fundadas em pilares, quando não de concórdia, ou seja, de corações juntos, ao menos e sempre de cortesia. Se bem que muitas vezes a concórdia política deva antes provir primeiro da concórdia das inteligências e na sequência da concórdia das vontades, porque nós somos animais racionais, preciso perdendo um pouco isso de vista. O que nos faz homens, exatamente a racionalidade, que é aquilo que nos faz, na verdade, com essa belíssima expressão latina, que nos faz imago Dei, imagem de Deus. De modo que a cortesia tem o relevante papel de amainar paixões, mitigar paixões, suavizá-las, paixões que inimizam de sair dos cidadãos e com isso reduzem, quando mesmo não eliminam, uma boa prática de diálogo, que é tão importante na convivência humana. Eu me permito aqui dizer que esse assunto de protocolo e de precedências é tão interessante. Vou contar 2 episódios aqui. Um eu me permito, acho que eu vou contar até com quem foi, não é? Acho que o doutor Nalini não vai se opor a que eu conte um episódio que ele próprio participou, quando o saudoso desembargador Onei Rafael, que o doutor Francisco também conheceu, estava com ele à porta de um elevador para entrar no dito cujo, e o doutor Nalini, com a elegância que é sempre contumaz, disse, doutor Onei, por favor, passe. Ele disse, passe você. Não, passe, doutor Onei, passe você. E ele se resistiu, passe você, depois eu digo. Você não tem preferência sobre mim, não tem prioridade, então não me dê passagem. É uma regra de prioridade. E a outra coisa, fui eu que me envolvi. O professor Paulo Ferreira da Cunha veio visitar uma coisa que aqui no Brasil se chama universidade,
e lá me perguntou qual o protocolo. Eu disse assim, como assim qual o protocolo? Então, eu vou estar com o diretor aqui deste curso, vou estar com professores, quem passa à frente na porta? Eu disse, olha, eu vou lhe dizer o seguinte. Aí ele me explicou, porque no Porto é uma linha de prioridade, vai primeiro esse, aquele, aquele. E em Coimbra é exatamente o inverso. Eu disse, aqui eu vou lhe dizer o seguinte, nós temos uma regra de prioridade, de protocolo. Qual? Não ter protocolo. Aqui se passa na frente e se bobear, atropela. Bom, mas vamos lá. Com efeito ao largo da história, nas condutas correntias dos homens, né? Actiones ordinariae hominum, adotaram-se de modo muito frequente protocolos, como uma forma de ter sucesso nas atividades sociais. Sabe como é aquilo que a gente diz? Olha, tem que ter um modo de falar, um estilo, uma maneira. Por exemplo, as minhas filhas, quando queriam chegar um pouquinho mais tarde, não chegavam aos gritos. Primeiro falavam com a mãe, convenciam a mãe de que ela deveria interceder junto ao pai. Chegavam ao pai, costumavam dizer que gostavam muito do pai, etc. Agradecemos a sua sensibilidade. É um modo, não é? O protocolo é isto. Um certo modo de conduzir as coisas, visando a quê? A ter sucesso naquilo que nós buscamos. Por isso que o protocolo está ligado a uma arte do trivium, que é a retórica. O protocolo faz parte da retórica, fundamentalmente. Então, desde os mais pormenorizados capítulos da coroação de reis e da votação nos tribunais, a ponto de, nos tribunais, salientar-se a importância simbólica e pedagógica de seus ritos e a da cortesia pública dos magistrados, exatamente para reverenciar o sentido civilizatório da justiça e dar exemplo de bons modais a todo o povo. Os nossos magistrados que se lembrem disto, quando estão numa audiência pública, ao mostrar-se educados, ao mostrar-se corteses, ao mostrar respeitosos das divergências, tratando com respeito, estão dando exemplo para o povo. Porque o povo se espelha nessas situações maiores. E esperam ver das autoridades, e sobretudo dos magistrados, um comportamento que possa inspirá-los na sua conduta normal. Até comportamentos mais comezinhos, mais elementares, e que hoje são frequentemente acompanhados da falsíssima acusação de fobias e outros ismos, e que parecem sair de moda. Havia uma personagem de Bernanos que havia quebrado a bengaladas as vidraças de um jornal que era ofensivo, era blasfemo. E dizia esse autor que era um motivo de grande desgraça. Aqui comentava um autor brasileiro, hoje que a bengala saiu de moda e o pudor com a bengala, já não é mais possível sequer quebrar a bengaladas, as vidraças de um jornal ofensivo. Nós vivemos nesses tempos. A cortesia parece ter saído de moda. E assim, por exemplo, a conduta de dar preferência de passagem e assento às mulheres, por exemplo, foi uma coisa que eu sempre aprendi e sempre faço e continuo fazendo, não me importa que me chamem do que quiserem me chamar, isso não me faz melhor nem pior. Em vez da clássica e antiga cortesia cavalheiresca, é agora tido por testemunho de degradante exercício despótico da masculinidade. Uma gráfica ilustração deste costume estendido na história humana, qual de estabelecer normas ordinatórias e preferências, já se podia recolher no célebre Código de Hammurabi, no qual uma expressiva ordenação protocolar para a vida pública. E no Evangelho de São João, que tem, a meu ver, a mais bela das passagens do Novo Testamento, justamente na abertura, in princípio erat verbum, encontra-se ali um episódio característico dessa observância do precedente. O apóstolo São João, esse mesmo que escreveu o Evangelho, tinha corrido mais do que São Pedro em direção ao sepulcro onde se depositara o corpo de Jesus Cristo. Mas quando chegou à porta do sepulcro, não ingressou no sepulcro. E não ingressou porque, embora fosse mais jovem que São Pedro e pudesse correr mais rapidamente, deu a primazia a São Pedro, exatamente pela preferência que era um dos testemunhos mais vivos da prioridade pontifical. Portanto, isso era simbólico, de que o ingresso no sepulcro se fazia por quem tinha prioridade para ali estar. Um exemplo de ordem geral de precedências, este é recolhido nos tempos presentes, é o que se encontra num decreto brasileiro, que está mencionado aí, o 70274, de 1972,
que versa as normas do cerimonial público da União. Uma das coisas boas feitas da gestão do Dr. Renato Nalini na presidência do tribunal, e aqui estava um dos seus assessores principais que cuidava bastante dessa área, foi exatamente restabelecer com adequação o protocolo. A começar do mestre de cerimônias, lembra-se do mestre de cerimônias, como recuperou-se a ideia de um bom mestre de cerimônias. E aquilo seguia rigorosamente o protocolo como era devido. As pessoas, quando são tratadas com essa... podem ideologicamente criticar o sistema de preferência, mas adoram ser tratadas adequadamente quando se trata da própria vez. Essa é a realidade, faz parte da vida, da nossa psicologia, não é? É que o predicado da cortesia tem parte nessa disciplina das precedências. E isso pode ler-se no parágrafo único do artigo 20 da normativa anexa ao decreto que eu mencionei. Diz assim, ó, nas cerimônias em que se tenha de executar hino nacional estrangeiro, o hino nacional estrangeiro, precederá, em virtude do princípio da cortesia, o hino nacional brasileiro. Olha que interessante, a própria legislação recolhe de maneira expressa a ideia do princípio da precedência por meio da cortesia. Em suma, a ideia mais ampla e vulgarizada do protocolo é a de estabelecer um modo cortês e bem-sucedido de convivência social. O protocolo geral regula, portanto, a vida em sociedade. Ensina que a tradição, importante isto, confirmou podermos ou não agir. Confirmou podermos ou não dizer. Confirmou podermos ou não escrever ou escutar sem protesto, porque há coisas que não se podem escutar sem protesto. E como deveremos fazer? Segundo a experiência do tempo nos ensina. A eficácia dessas regulações sociais protocolares pode muito bem resumir-se nestas palavras do grande literato que foi Francisco de Quevedo. Te recebem segundo te presentas, te despidem segundo te comportas. É assim mesmo, né? Se nós nos apresentamos bem, nos recebem bem. Se nos comportamos bem, nos despedem bem. Se nos comportamos mal, nos despedem mal. Já repararam uma coisa? Desculpe esse exemplo, que é muito trivial, mas muito interessante. Outro dia eu conversava com o Dr. Francisco sobre isso, ele contando a experiência de viagem, e essa ideia me passou pela cabeça, dizendo do bom tratamento que vem recebendo em toda parte. Por quê? Porque ele trata bem também. Os brasileiros que frequentemente se queixam, por exemplo, do mau tratamento recebido em Buenos Aires, isso aqui, é porque geralmente trataram mal as pessoas com que convivem. Se nós tratamos bem as pessoas, de um modo geral, elas nos retribuem com esse mesmo tratamento. Temos que aprender a cortesia. Mas se o protocolo regulador de uma ordem geral de preferências é algo que diz tão amplamente ao convívio social, e não só na esfera pública, né? Eu menciono aqui, fala-se frequentemente em protocolo estatal, protocolo diplomático, senão que também no estendido âmbito privado há, por exemplo, protocolo das vestimentas, o das refeições a que somos convidados, outro para os velórios, os enterros, outro protocolo para a cortesia no trânsito de automóveis. Existe isso, viu? É bom que se lembre disso. A lista seria numerosa. A ponto mesmo de nós podermos falar, com uma expressão de José Antônio de Urbina, em um livro magnífico sobre o grande protocolo, em um extenso protocolo cotidiano, en arco de la vida. Em tudo nós temos protocolo de como fazer, como agir, como devemos seguir isso. Para obter êxito, esse protocolo amplíssimo não pode ignorar-se, pois, na ordem do direito, que é uma ordem também da convivência social, uma das ordens dessa convivência, ao lado do amor e ao lado da força. Desta maneira, não caberia mesmo que nós supuséssemos aqui um monopólio que fosse exclusivo do protocolo jurídico, uma espécie de egoísmo jurídico-disciplinar. Só existe protocolo no campo do direito. Não, o direito recolhe o protocolo da vida. Lembra-se aqui, falando do protocolo do amor, lembra-se uma passagem do Petit Prince de Saint-Exupéry, dizendo que no amor é preciso rito. Lembra dessa passagem? Dans l'amour, il faut des rites. Se vem às 4 da tarde, lembra dessa história, não é? Isso é o protocolo do amor. Ou seja, a vida toda é marcada por protocolos. E nós recolhemos, na verdade, essas preferências, elas não são criadas ao acaso, elas são criadas a partir dos costumes e da experiência do tempo, que mostram que determinadas condutas levam a bons resultados e outras não levam a bons resultados. E com o tempo nós sabemos, podemos fazer isso ou não podemos fazer isso.
É assim que as crianças aprendem também. Essa é a pedagogia das crianças. Daí que, agora regredindo ao tema do registro predial, dependa do direito em vigor em dado tempo o estabelecimento da maior ou menor rigidez do sistema registral de prioridades em concurso com outros sistemas ordinatórios de preferências. De fato, ainda que com efeito, possa enfraquecer-se o sistema por meio de um concurso extra-registral de prelações. Outro dia havia numa aula da Escola da Magistratura uma tal de modulação da publicidade registral, que pode ter um certo sentido razoável, mas pode também ter um sentido, digamos, perverso. Isso não vamos tratar aqui, mas fica alertada esta observação. Não se pode, entretanto, recusar, ao menos em linha de princípio, que o legislador escolha e que gradue o modelo de sistematização formal para a segurança jurídica imobiliária, tendo em conta variáveis circunstâncias de tempo e de lugar. As leis não podem ser as leis determinativas, ou seja, tirando as leis naturais, que são as mesmas em toda a longitude, em toda a latitude, ao largo de toda a história, porque não foram criadas pelos homens. As leis humanas, as leis determinativas, são variáveis de acordo com o tempo e com o lugar. Santo Isidoro de Sevilha, um escritor e pensador na passagem da Antiguidade para a Alta Idade Média, deixou escrito uma grande enciclopédia, que eram as etimologias. E ao tratar nessa enciclopédia de como deve ser a lei, qualis debeat fieri lex, ensina que ela deve ser honesta, deve ser justa e deve ser possível, de acordo com a natureza. Hoje em dia essa ideia de natureza vem sendo sonegada, já não existe mais natureza para nada, né? Como eu digo aqui, lamentando, ó tempore amores, ou seja, ó tempo ao costumes, né? A lei deve moldar-se aos costumes da pátria, consuetudinem patriae, ao lugar e às circunstâncias temporais, loco, temporique, conveniens. Bom, deste modo, tanto pode a lei, ainda uma vez, em princípio, admitir um sistema de monopólio clausurado de prelações, então só há prioridade a partir do acesso ao registro, ou de um monopólio tendencial de preferências, ou seja, a prioridade é, em geral, resultante desse acesso ao registro, ou ainda de uma, com maior ou menor gradação, prioridade concursal, em que a preferência pode obter-se quer por meio do registro público, em sentido estrito, quer por meio de cadastros, ou de registros latiori sensu, ou seja, em sentido amplo, públicos ou privados. Nada impede, a lei é que deve determinar isso de acordo com as circunstâncias de tempo e de lugar. Pode variar. Não é ilegítimo que o faça num sentido ou no outro. Ou seja, quer dizer não é ilegítimo, não fere a lei natural. Pode escolher o que fazer. Vem a propósito, para ilustrar esse ponto, que de quando em quando ressurja entre nós o tema da autorização do Banco Central para que algumas entidades particulares, atenção, implantem um sistema de registro de operações de crédito, cujo objeto de garantia, sejam imóveis urbanos ou veículos automotores. Essa autorização do Banco Central, embora já se pudesse referi-la a um precedente do Conselho Monetário Nacional, veio a lume em março de 2017, agora há pouco tempo. E não será temerário opinar que ela se terá estimulado por uma previsão normativa imediatamente anterior, a medida provisória 759, de 22 de novembro de 2016, que previu tarefas próprias do registro público por meio de uma pessoa de direito privado, o operador nacional do registro. Está-se diante aí de uma convivência, e eu aqui suspendo o juízo acerca da constitucionalidade desta convivência. Repito, de uma convivência do sistema constitucional dos registros públicos, tal como ele está previsto no artigo 236 da Constituição Federal Brasileira, de 88, com um sistema informal de registração privada, remetida a almejados efeitos públicos. Então, eu quero aqui acrescentar um episódio a mais no capítulo das preferências, porque, entrando em vigor a Lei 13.465, de 2017, no dia 11 de julho é a data dessa lei, com a posição de vetos relativos à Constituição do aludido operador nacional do registro, o artigo 76, essa norma foi vetada pelo presidente da República, alguns de seus dispositivos. O veto, não impediu uma espécie concorrente de prioridade factual. Agora, nós estamos diante aqui de uma prioridade de fato. O que é a prioridade de fato? É a prioridade dos ousados, daqueles que ousam, apesar do veto, fazer com que esse veto entre em vigor. É isto.
Isso é prioridade de fato. Se vão ter êxito ou não é outra história, mas é prioridade de fato. Como alguém, está chegando no aeroporto, tem passagem primeiro de 80 anos, estamos chegando lá, doutor Renato, de 80 anos, depois os acima de 60, nós que estamos abaixo de 60, mas se nós passarmos, corrermos à frente, de fato nós vamos ter prioridade, conseguimos passar à frente. Essa é a prioridade de fato. Aquele que rompe a linha do protocolo, rompe a linha da prioridade, rompe a linha da cortesia, mas consegue obter uma prioridade fática. Efetivamente entrou na frente dos outros. Com efeito, foram vetados esses dispositivos que eu vou ler. Aspas. Fica o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, IRIB, autorizado a constituir o ONR, a elaborar o seu estatuto, no prazo de 180 dias, contado de 22 de dezembro de 2016, e a submetê-lo à aprovação por meio de ato da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Essa norma foi vetada, ou seja, ela não está em vigor. Também foi vetada a seguinte norma. Ato da Corregedoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, disporá sobre outras atribuições a serem exercidas pela ONR. Norma também vetada, ou seja, não está em vigor. Nada obstante, sem embargo de a Lei 13.465 não disciplinar quem poderá instituir o tal Operador Nacional de Registro, pôs em andamento, e ainda está em tramitação, a tentativa de aplicação das normas vetadas. Ou seja, apresentou-se ao Conselho Nacional de Justiça, a sua egrégia Corregedoria Nacional de Justiça, um projeto de estatuto para ser aprovado por essa Corregedoria, o que foi exatamente vetado, volto a insistir nisso, e fez-se isso através desta nobre entidade, aqui, que tem uma larga trajetória histórica que merece aplausos, é preciso que se diga, em nome dela, como se ela estivesse ainda nas condições de propor uma aprovação em seu próprio nome, cumprindo a norma vetada, observando a norma vetada. Suposto venha admitir-se a instituição do Operador Nacional do Registro sobre os pilares destes preceitos que foram vetados por inconstitucionalidade, segundo consta expressamente da manifestação presidencial, estaremos diante de um fenômeno de prioridade fática na constituição de uma entidade de direito privado com alguma sorte de atribuições concorrentes na área do registro público, a exemplo das competências autorizadas pelo Banco Central para outras entidades particulares. Mas, senhores, há uma lógica interna que se deve extrair do mecanismo de concorrência entre, de um lado, o sistema constitucionalmente monopolítico, que está previsto para a publicidade imobiliária na Constituição Federal, e, de outro, um sistema de cadastros e registros paralelos. Lógica que a fraseologia popular, me perdoem isto, sintetiza de maneira muito expressiva. Porteira por onde passa um boi, passa uma boiada. Eu vejo, na verdade, aqui a perspectiva de que daqui a pouquinho, a minha sogra tinha uma cadernetinha, ela marcava lá, ao modo dela, com um sistema que só ela conseguia descobrir. Você marcava tudo que, se precisasse de um encanador, era fácil, bastava ir na letra F. Por que F? É o nome dele? Não, ele chama Paulo. Mas como é que eu vou achar? Não, é o filho da vizinha, do primo do encanador. Ela achava por aqui. Então podemos ter uma caderneta em casa, fazer registros privados. Porque isso vai crescer, é evidente que não vai parar com uma entidade privada só. Bom, assim fica só aludida a possibilidade de alguma preferência jurídica excepcionar a ordem de prioridade do sistema formal de prelações do registro imobiliário. Portanto, tanto por meio de lei, uma lei adequada, que no caso brasileiro demandaria, é preciso que se diga, algum exame de sua constitucionalidade, seja com essa prioridade fática, que é uma ruptura manifesta com a ordem constitucional. Mas que, sendo fato, o crime também é fato. Os ilícitos também são fatos, estão fora da ordem jurídica, mas existem. Nós temos que distinguir o que é a ordem da realidade existencial e a ordem do que é lícito ou não é lícito. A partir da próxima aula, nós vamos estudar a retroprioridade endógena, a prioridade indireta, a permuta de prioridades, a reserva de prioridade, a permuta de graus hipotecários e a hipoteca de proprietário. Isso quer dizer que nós voltaremos, depois dessas duas aulas, em que nos dispersamos um pouco em termos sociológicos e em reflexos culturais. Eu espero que não tenha sido de todo perdido nem desagradável para os senhores e para aqueles que nos assistem. Nós vamos voltar especificamente a temas que
impropriamente se chamam de temas técnicos. Ao final mais à frente, na sexta-feira, o nosso competente, da outra semana. Na outra semana, tá certo. Tá gravando, vai ser dessa semana. Vão ser sorteados 6 livros. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, obra coordenada pelo desembargador Renato Nalini. O Vadimeco Cartório 2018, que tem um presente de 2 de seus autores, organizadores, o Dr. Rodrigo Pacheco Fernandes, a doutora Laura Contreira Porto, e mais aqui lembremos o nome do Dr. Pedro Bragato, que foi um dos coautores dessa obra. Os 2 tomos do Registro de Imóveis Princípios, o livro Alienação Fiduciária de Imóvel e o Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas. Eu encerro essa nossa 100ª aula, fazendo votos de que nós consigamos prosseguir realmente por mais tempo, quem sabe cumprir mais 100 aulas. O projeto é ambicioso, como sabem aqueles que têm acompanhado os textos escritos. Agora nós estamos exatamente tratando dos direitos reais no registro de imóveis, um tema bastante complexo e aqui eu tenho procurado dedicar muita atenção. Agradeço a presença de todos que aqui se encontram, mais uma vez ao nosso serviço administrativo, com a doutora Graziella, que está aqui, ao serviço técnico primoroso que tem sido prestado, também, eu preciso que se diga, com muita cortesia desse nosso pessoal, e aqueles que nos assistirão nesta aula gravada, quando devida, e aqueles que nos assistiram na gravação clandestina da doutora Laura Porto. Então, muito obrigado, agradeço a presença da minha filha também, me é muito honroso e alegre aqui. Então, vamos só dizer o seguinte, aniversário amanhã, né? Amanhã não, né? Quer dizer, na semana passada, amanhã falsamente, semana passada, da doutora Amanda Gil. E muito bem, nos vemos futuramente. Muito obrigado.